Então nós vamos, nessa noite, fazer uma reflexão sobre a arte da gentileza. Então nós pedimos neste momento que Jesus, o nosso gentil e amoroso irmão e amigo de todas as horas, incondicionalmente ao nosso lado nos abençoe. Que Deus, nosso Pai querido, nos ofereça sempre a sua atenção, a sua bênção, como Ele costumeiramente tem feito. Queridos, os dias atuais não são muito diferentes da necessidade de evolução que nós, como humanidade, temos tido há muitos séculos. A verdade é que nesses dias atuais nós estamos deixando mais transparecer as nossas atitudes rudes, as nossas atitudes de falta de compaixão, as nossas atitudes de falta de amizade. É certo, nós reconhecemos que em função destes momentos que a humanidade passa pela pandemia que nos assola, está havendo uma aproximação. E essa aproximação é que fez-nos recordar da necessidade de quando em quando, nós juntos trocarmos informações a respeito da gentileza. Pequenos gestos demonstram a gentileza. Um bom dia àqueles que estão no ponto de ônibus, aguardando a chegada do ônibus, quando nós lá chegamos. Um boa tarde no elevador, quando nós entramos e encontramos lá mais irmãos, companheiros de jornada, que nós não conhecemos, mas que estão também imbuídos de resolver alguma das situações que precisam ser resolvidas na sua existência, ficam felizes com o nosso boa tarde. Um sorriso ao invés de uma cara fechada. Não te preocupes ao invés de não te enxerga não? São atitudes de gentileza. Jesus nos incentiva sempre a ser gentil. Ele mesmo nos diz: amai a teu próximo como a ti mesmo. Faça para o teu próximo tudo aquilo que você gostaria de fazer, que fizessem para você. Então a gentileza, ela faz parte da nossa respiração, caso nós queiramos desfrutar das suas benesses, praticando-a e, em praticando-a, recebendo dos nossos semelhantes. É um exercício maravilhoso ser gentil, porque nos leva, por exemplo, a privilegiar a paciência. Quando nós convivemos com situações que nos deixam desconfortáveis, porque nosso ponto de vista é diferente, porque nossas necessidades são diferentes daquelas que parecem ser padrão do ambiente onde nós estamos, neste momento, para que nós sejamos gentis, ou seja, que nós não sejamos rudes, não venhamos a ofender quem está conosco, nós precisamos privilegiar a paciência. A paciência que pede o silêncio dos lábios, muitas vezes, que pede para que a voz não seja alterada, e que vai fazendo com que nós desenvolvamos uma amizade em torno dessa gentileza que nós estamos oferecendo aos nossos confrades, aqueles que estão conosco. A gentileza, na verdade, é mais do que nós privilegiarmos a paciência. A gentileza, ela nos pede, por exemplo, que nós sejamos capazes de aprender com os nossos inimigos. Por exemplo, se nós quisermos ser gentis e, portanto, respeitar todos os ambientes onde nós estamos, nós vamos aprender a desenvolver atitudes tolerantes com os intolerantes.
vendo como os intolerantes se comportam, sem julgá-los, mas analisando os fatos, nós vamos aprender a tolerância. Nós vamos percebendo que quando nós toleramos, quando nós respeitamos posições, quando nós respeitamos conceitos que são expostos nos ambientes em que nós vivemos, todas as vezes em que nós respeitamos, estamos gentilmente tolerando atitudes, tolerando comportamentos com os quais nós temos dificuldades de lidar. E quando nós vamos lidando com essas dificuldades, nós vamos aprendendo. Muitas vezes nós temos a impressão de que ser gentil é sinônimo de fraqueza. Pois bem, se gentileza fosse sinônimo de fraqueza, nós não teríamos hoje Jesus como um grande guia, como grande modelo para que nós aprendamos a amar em todas as situações, em todas as condições, em todos os ambientes, em todos os tempos. Jesus, quando estava fisicamente entre nós e que sabia da sua capacidade, do seu poder de persuasão, e que sabia da sua capacidade de provocar qualquer tipo de movimento forte que ele quisesse, em função da empatia que exercia, ele preferiu, durante toda esta existência física, privilegiar o amor em todas as suas dimensões. Então, quando perguntado a respeito dos impostos que eram cobrados pelos romanos para que os judeus da época pagassem na Judéia, ali naquela região da Palestina, ele disse: mas qual é a esfinge da moeda? É a esfinge de César. Pois bem, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, sem nenhum conflito, sendo gentil e respeitando o ponto de vista. Às vezes, nós precisamos respeitar sem discordar veementemente de situações que estavam entabuladas para ser um diálogo e de repente se tornam ríspidas. Para que não se tornem ríspidas, nós precisamos aceitar essas posições com gentileza e com respeito e deixar que o tempo mostre tolerantemente, o tempo que é tolerante também, aqueles que têm situações e pontos de vista contrários e que podem provocar tumulto, qual é a reação, qual é a real ação que eles precisam ter. E não são raras as vezes que, sendo gentis, que sendo amorosos, que sendo respeitosos, não são raras as vezes em que mais tarde alguém nos diz: se eu tivesse ouvido um pouco você antes, eu teria aproveitado melhor as minhas oportunidades. Quantas vezes nós, os filhos, desfrutando da gentileza dos pais e do respeito dos pais, passamos a acreditar naquele momento que esta gentileza e esse respeito que nos exigia falar bom dia aos vizinhos, que nos exigia devolver tudo que não era nosso e que tivesse chegado às nossas mãos, independente de como, que exigia nós ajudarmos nos trabalhos de casa para compartilharmos juntos a labuta e depois então ir buscar o prazer ou o lazer fora do lar quando fosse o caso. Nós quantas vezes lá na frente nós falamos assim: puxa vida, como era sábio meu velho, como era sábia aquela velhinha semi-analfabeta que me tratava como filho e que eu tratava de mãe. Pois é, a gentileza tem a característica de nós privilegiarmos a humildade. E mais uma vez, nós vamos lembrando de Jesus. Jesus, durante toda sua estada aqui no planeta,
junto conosco, falava de Deus, desse Deus único que nos ama, da necessidade de nós amarmos o próximo e respeitava todas as lutas e impunha um certo rigor no comportamento que tinha como divino que ele era e pedia que aqueles que o seguissem pudessem, o máximo que possível, de fazer da mesma forma que ele fazia. Mas como está descrito numa página maravilhosa do livro Boa Nova, pelo Espírito, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no item 10, ou perdão, durante toda a estada de Jesus, principalmente em Cafarnaum, na Galileia, ele foi hostilizado o tempo todo, porque era paciente, porque atendia a todos, porque não escolhia hora e nem lugar para oferecer-se como companheiro de jornada. E essa gentileza toda que era repudiada, esse amor todo que era repudiado por aqueles que queriam, de qualquer forma, exterminar a sua existência física, ele simplesmente continuava amando-os, sem isolá-los. Então, é muito interessante nós aprendermos, e sempre aprendermos, que a humildade faz parte de um ato de gentileza. A humildade de entender que todos nós somos aprendizes. A humildade de entender que todos nós podemos também ser ídolos. E somos ídolos. Então, com humildade, nós precisamos entender que somos ídolos de alguém que convive conosco, ou dos filhos, ou de um amigo, ou do cônjuge. E por que somos ídolos? Porque algumas atitudes que nós temos são observadas por aqueles que estão conosco e são copiadas porque acreditam que acrescentam, porque acreditam que tornam o mundo melhor. Neste momento, nós temos que ter a humildade de que somos ídolos, que está compartilhando com gentileza e respeito todos os ensinamentos que nós pudemos absorver na prática das leis divinas. Nós precisamos perceber a humildade nas formas, ou nos momentos, ou nos locais que nós podemos aprender. E nós podemos aprender em todos os locais, com todos os nossos semelhantes, a todos os instantes. Nós não somos aqueles que tudo sabem. Nós somos aqueles espíritos criados simples e ignorantes que fazem parte de um grande rebanho que está sendo conduzido com amor, com respeito, com carinho por Deus, este Pai querido, à perfeição relativa, a entender o amor em todas as suas dimensões. Então nós estamos num eterno aprendizado a cada instante, a cada momento. E nós, como eternos aprendizados, em certas situações, em certos momentos, sendo os ídolos daqueles que nos observam para melhorar o seu comportamento, nós vamos nos tornando, como disse Jesus, o sal da terra, o tempero da terra. Quando nós privilegiamos a humildade no aprendizado e privilegiamos a humildade quando estamos sendo o exemplo, nós estamos sendo o sal da terra. Estamos tornando esse pequeno espaço do universo um espaço para ser vivido com mais amor. Um espaço para ser vivido, portanto, com mais gentileza. A gentileza é tão importante que muitos de nós, em momentos de muita dificuldade ou em momentos de muita dor, lembra-se com certeza de um amigo, de uma amiga, do seu parentesco corporal, de um até mesmo que não conhecia neste mundo físico e que chegou
e que nos deu uma frase ou que nos deu um gesto que nos acalmou, um sorriso e um aperto de mão, um abraço que nos reconfortou, ou que simplesmente chegou para falar: bom dia, que Deus abençoe esse nosso dia. Nós temos um amigo maravilhoso de jornada, de uma casa espírita, que nós frequentemente temos estado por lá. E nós dizemos sempre para ele: querido Rubens, nós roubamos, entre aspas, uma frase sua e nós adoramos utilizar. E a frase é assim: em todas as preces que ele faz, ele termina: que vocês, meus irmãos, possam ter a melhor noite da vida de vocês. Olha como é importante. Num determinado dia atribulado, num determinado dia de muita dificuldade, num determinado dia em que nós estávamos torcendo para que os minutos passassem e para que ele terminasse e que nós pudéssemos retornar para o nosso lar, nós nos despedimos de um amigo, de uma amiga, estamos indo para o nosso lar, ele nos dá um sorriso e fala que você tenha a melhor noite da sua vida, num desejo puro de coração. Essa gentileza é a mesma gentileza que Jesus nos oferece quando ele nos ensina o Pai Nosso. É a mesma gentileza, é um amor tão parecido quanto o amor que Jesus nos ofereceu quando ele nos falou das bem-aventuranças, onde nos fala da misericórdia, onde nos fala dos puros de coração, onde nos fala, enfim, de tudo que nós somos o sal da terra. Então, é Jesus nos mostrando que nós podemos, aprendendo com ele, ser gentis, amorosos e privilegiar a humildade, a simplicidade, a tolerância, enfim, as qualidades do amor. Quando ele nos oferece o Pai Nosso, olha com que humildade e com que gentileza, porque ele fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ó Pai. Venha a nós o teu reino. Ele não pede: venha a mim a teu reino, venha a todos nós o teu reino de amor. Que a tua vontade, que é fazer-nos iguais, nos amarmos, seja feita em todos os espaços. Quanta gentileza, quanto amor, quando Jesus nos oferece aprendermos e reflexionarmos esta prece. Nos ensina a ser gentis, porque ele fala: Pai, perdoa tudo que eu fiz de forma equivocada. E o Pai perdoa, ele sabe. Daí a importância do perdão na gentileza. E que eu aprenda com ti, meu Pai, a perdoar todos aqueles com os quais eu tive alguma rusga, algum milindre, alguma dificuldade. E como é que nós vamos perdoar? E como é que nós vamos sentirmos-nos capazes de perdoar? Sem oferecer para aqueles aos quais são a quem vamos perdoar ou a quem vamos pedir perdão, boa noite, como vai, como estás? Então, neste mundo atribulado, em que nós entramos nos elevadores sem nos dar conta que já existem outros semelhantes nosso lá, que entramos numa sala de espera de uma clínica médica, de um consultório médico, de uma agência de viagens, sem ao menos cumprimentar quem já está lá, que é capaz de chamar alguém para pedir informação sem dizer um por favor, sem perguntar como está. Porque tem diferença, não tem? Nós vamos pedir uma informação num balcão de informações.
nós podemos chegar e falar: por favor, você pode me dar esta informação? Ou, aqui é o balcão de informação? É. Eu queria saber onde fica, e colocamos a nossa pergunta. Ou nós podemos fazer como Jesus nos trata. Jesus nos trata assim, desta forma. Boa tarde, tudo bem? O senhor cuida da recepção? Será que o senhor poderia me fazer a gentileza de me dizer onde fica tal lugar? E esse ato de gentileza, esse ato de respeito é um ato de amor, que melhora o mundo. Que além de melhorar o mundo, ele melhora a nós próprios. Ele melhora tudo o que nós precisamos melhorar para tornar o mundo melhor. Porque ele melhora a nossa noite, quando nós vamos dormir. Em nossas orações, inspirado pelos nossos mentores, nós vamos perceber que passamos um dia procurando relacionarmos-nos com respeito, que passamos um dia procurando pacientemente resolver as dificuldades, quando estamos praticando a gentileza. Então ele melhora a nossa noite, quando nós nos damos conta deste nosso comportamento. Quando melhora a nossa noite, ele melhora o nosso descanso, quando nós nos desligamos do corpo, para que o corpo descanse e o espírito continue trabalhando. E nós vamos ter, certamente, um trabalho maravilhoso, independente de ser cansativo ou não, porque estamos preparados para a tolerância, porque estamos preparados para a perseverança, porque estamos preparados para a humildade, porque estamos preparados para a fraternidade. E nós vamos acordar o dia seguinte com vontade de dizer bom dia a quem acordar junto conosco, com vontade de oferecer a gentileza de uma xícara de café para alguém que acordou depois de nós e que está tentando manter os olhos abertos porque ainda sente um cansaço físico, porque a noite não foi tão bem dormida. E o que nos ensina Jesus quando ele nos coloca diante de lições como esta? Ele nos fala da necessidade de nós buscarmos constantemente o bem dentro do nosso coração. Ele nos fala de nós fazermos um esforço de cada dia, viver a vida com amor, com carinho, oferecendo tudo que nós acreditamos que possa nos alegrar, para ser compartilhado com os ambientes em que nós convivermos. Então, ser gentil também é compartilhar tudo que de bom nós estamos vivenciando com aqueles que estão à nossa volta. Nós estamos falando de compartilhar o nosso tempo, nós estamos falando de compartilhar o nosso abraço, nós estamos falando de compartilhar o nosso carinho, a nossa fraternidade. Nós estamos falando de nós compartilharmos o melhor que está dentro do nosso coração. Então, quando nós vamos às casas espíritas, nós vamos aprendendo de formas de cada lição exatamente o amor, na forma de gentileza, na forma de respeito, na forma de perseverança, na forma de fé, na forma de fraternidade. É por isso que na casa espírita, nós como cristãos, já somos muitas vezes, ou já fomos muitas vezes, ou inúmeras vezes convidados a entender que reconhece-se o bom espírita, o verdadeiro espírita, pelo esforço diário que ele faz
de afastar-se das más tendências. E nós podemos afastarmos-nos das más tendências com gentileza. Olha, meu querido mentor, amigo da espiritualidade, eu preciso da tua inspiração nos meus momentos de fraqueza, para não esquecer que Deus está presente, para não esquecer o amor de Jesus e para poder ter forças de reconhecer que a felicidade só é plena. A felicidade só pode tornar-se plena ou só pode tornar-se melhor nos meus momentos se eu respeitar o próximo que conviver comigo, se eu não causar-lhe nenhum dano, se eu puder observar-lhe e oferecer-lhe sempre alguma coisa que possa crescer a sua alegria, que possa crescer o amor que cultiva. Então nós podemos praticar a gentileza com essas características no parentesco corporal que nós vivemos. No seio familiar, naqueles mais perto de nós, no cônjuge, nos filhos, netos, cunhados, sogros, sogras que estão ali naquela convivência conosco, nós podemos ser gentis, amá-los de uma forma que possam perceber que nós não os ignoramos, que nós humildemente os convidamos à nossa mesa. Porque nós sabemos que existem muitas situações em que as famílias criam tanta dificuldade entre si que, na verdade, ficam sem se falar por meses, às vezes por anos. Não se toleram em nenhum momento, apenas se encontram em comemorações, em datas comemorativas e ainda assim muito rápido. Então, nós podemos começar a arte da gentileza não esquecendo de falar bom dia de manhã, quando nós acordamos. Se nós formos bem humildes, miseráveis economicamente e não tivermos nada, se a gente acordar de um banco de jardim e o outro acordar também desse banco de jardim, falar bom dia. E depois ir tentar buscar o café. Quem sabe alguém com gentileza vai nos oferecer. Se nós temos um lar, vamos gentilmente tornar esse lar um grande lar. Oferecendo um bom dia ao levantar-se. Oferecendo um comentário de incentivo ao membro desse nosso parentesco, dessa nossa família, que vai passar naquele dia, naquela semana, ou que está passando uma dificuldade que precisa ser vencida. Oferecermos um abraço, ou um beijo, um aperto de mão, ao despedirmos-nos para ficar um dia distante. Oferecendo àquele que fica ou àquele que vai na direção oposta o melhor dia da vida dele. É Jesus nos dizendo: queres o amor do Pai? Queres entender o amor do Pai? Que bom. O Pai não te pede nada, Ele só fala através de mim. Ama teu próximo como a ti mesmo, e a Ele, nosso Pai querido, acima de tudo, porque Ele sabe de tudo, a qualquer momento, e pode trocar tudo, mas como respeita a tua felicidade e tem um carinho muito grande pela sua evolução, Ele deixa-te escolher os teus caminhos. Te oferece o livre-arbítrio e gentilmente vai colocando oportunidades e oportunidades de recomposição nas tuas respirações para que aprendas a amar incondicionalmente. A arte da gentileza não pode dissociar-se, não dissocia-se da arte de amar.
de amar sem limites, de amar intensamente, procurando ocupar todos os espaços do nosso coração com o bem, que jamais será vencido pelo mal. Mahatma Gandhi já dizia: os gentis são os fortes. Para ser gentil, não pode ser fraco, tem que ser forte. Porque tem que respeitar os pontos de vista, os objetivos e as posições de todos os seus semelhantes, sem julgar, e ainda oferecer o que de melhor tem, para que ele possa colecionar este conhecimento e juntar aos que já tem, para viver cada vez mais intensamente as leis divinas. Então, quando pensamos em gentileza, nós pensamos em perdão, nós pensamos em perseverança, nós pensamos em paciência, nós pensamos em tolerância, nós pensamos em fraternidade, nós pensamos em simplicidade, nós pensamos em amor. Porque a arte da gentileza é a arte de amar sem limites. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai querido, estejam sendo derramadas em nossos corações. Que em nossas reflexões diárias nós possamos oferecermos-nos humildemente ao aprendizado divino, que vai chegar através das nossas orações, através do exame que fazemos à nossa consciência, fiel depositária das leis divinas, e que vai chegar todas as vezes que com simplicidade nós permitirmos que as inspirações dos nossos mentores se tornem parte das nossas reflexões e ações. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que assim seja. E que nós todos, amigos de jornada, possamos ter a melhor noite das nossas vidas. Que assim seja.